nós de novo, gente. Boa noite, meu povo. Tá começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje esse episódio tá incrível, né, amiga? Isso mesmo, está incrível. E aí, gente, boa noite. Que prazer estar de volta. Estamos aqui com uma convidada mega especial, que inclusive foi sugestão de vocês. E muito citada, né? Muito citada. Já vou começar a pedir vocês para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e também nos seguir nas nossas redes sociais, @LeticiaCrispim, @Conticast e @IngridRodrigues. Pra você que caiu aqui então de paraquedas, né? Letícia Crispim, Ingrid Rodrigues, e hoje a nossa convidada especial que ela vai se apresentar para vocês. Pois bem, meninas, logo de início eu gostaria de agradecer pelo convite. Seja Confesso bem-vinda. que eu fiquei super surpresa e gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Tânia Ângela, eu tenho 36 anos, sou mãe de um bebezinho de 17 anos e logo tá vindo mais um bebezinho para estar complementando a nossa família, né? Daqui cerca de 30 dias, Gael tá chegando aí. Olha, tá perto, hein? Para fazer a nossa família crescer, trazer mais um pouquinho de luz, né? Alegria. De coisas boas. Que na verdade a vida da gente é composta disso, né? Com certeza. Isso. Tânia, a gente colocou a caixinha e colocamos lá que a gente queria uma história de superação. Nós queríamos uma história assim chocante, não foi que a gente pediu, amiga? Pedimos superação, né? E você foi muito citada. Inclusive, a gente ficou muito curiosa também. Muito, pra eu já saber quero mais saber tudo. sobre a sua história de vida. Então, hoje, assim, mulher, é seu. O podcast aqui é seu. Brilha, conte pra gente, porque tanto nós quanto os nossos telespectadores acho que também estão mortos de curiosos, né? Pra saber. E lembrar sempre que é importante a gente sempre trazer pessoas assim, porque serve pra inspirar. A gente sabe que todo mundo tem suas batalhas, né, pessoais. Sim. E às vezes as pessoas acham que é só a grama do vizinho que É mais verde, né? Fato. E a gente sabe que não, que a gente precisa mesmo fortalecer e a gente olhar e ver outros exemplos de pessoas que venceram. Isso é muito bom. Talvez tenha pessoas passando por batalhas neste momento. Sim. Que a sua história vai ser muito boa e vai fortalecer muito e ajudar essa pessoa, né, a conseguir vencer essa batalha. Então agora você pode ficar à vontade, conte tudo pra nós, não esconda-nos nada. E ela já tá querendo chorar antes de começar. Não chora, não. É porque assim, na verdade, meninas, quando vocês me fizeram um convite, como eu disse, né, que eu fiquei super surpresa, nós estamos exatamente no mês de outubro, onde nós sabemos que é um mês alusivo, né, ao combate, à prevenção do câncer de mama. Né? A gente sabe disso. Não que seja um mês específico para esse isso, foco, né? que a gente sabe que esse cuidado tem que ocorrer o ano inteiro. Porém, nós temos, né, esse mês alusivo onde a gente dá um foco principal, né, para poder estar dando mais orientações, né, para as pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento. E é onde todos os trabalhadores da área de saúde focam nesse assunto. Então, logo quando chegou o convite, eu já associei uma coisa à outra. Considerando que há cerca de 3 anos atrás eu fui diagnosticada com câncer de mama. Né? Naquele período realmente foi um processo extremamente complicado, digamos assim, imagina. porque quando se diz é um câncer, A gente já fala socorro. Né? E quando a gente não tem o conhecimento, então, o que acontece? O choque acaba sendo um pouquinho maior. E eu não vou dizer que comigo não foi diferente, né? Porque infelizmente, naquele primeiro momento, aquela sensação que veio meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir, né? Você entende? Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação semelhante ou já chegaram a essa conclusão. Quando a gente está dentro de um determinado problema, a gente tem uma visão dele. Quando você está fora da caixinha, você vê diferente. E às vezes a situação é a oposta. Às vezes alguém passa por algum problema, você fala, meu Deus, como é que ela conseguiu? E quando você está dentro do problema, você passa que você não percebe. Né? Agora, vendo aqui algumas situações e algumas lembranças na minha cabeça, eu lembrei um dia que eu estava conversando com a Letícia no vôlei lá na Selva. A gente conversando de coisa aleatória, ela falou de alguém conhecido que estava passando por um problema semelhante. E ela falou, Tânia, mas você não ficou com medo? Aí a gente falou da questão do cabelo, da perda do cabelo, você lembra? Mesmo, eu tava lembrando. Isso acabou de vir aqui na minha cabeça. Aí ela falou, e quando eu falo do cabelo, não sei o quê, né? A gente
trocando ali. Principalmente a parte do cabelo é muito chocante. Porque pra nós, mulheres, é nossa autoestima. Você entende? Então, assim, às vezes aí tem esses dois lados da moeda. Quando você está dentro do problema, a forma que você vê. E quando você está fora, a forma que você analisa, que é completamente diferente. Eu sempre fui muito curiosa, acho que a gente tem que saber de tudo um pouco, acho que isso é muito interessante. E eu me tocando, eu percebi um pequeno nódulo, ele era extremamente insignificante. Você tinha costume, Tânia, já de fazer esses... Já tinha, por quê? Porque infelizmente na minha família já tem pessoas que passaram por esses processos. Ah, tá. Então, de uma certa forma, você já fica meio que antenada com relação a isso. Então, eu tinha esse costume de me tocar, né, de sentir, perceber algo diferente ou não. Só que assim, como eu já tinha sido mãe, a mama de quem já amamentou não é igual a mama de quem não amamentou ainda, né? Você percebe algumas diferenças. E tocando eu percebi, era um carocinho muito pequeno. Aparentemente, era um nada. Significativo, assim. Não doía nada. Absolutamente nada. Porém, ele me incomodava psicologicamente. Na minha cabecinha, aquilo não tava sério. Não era pra estar ali. Aí eu fiquei aqui com aquilo, tocando, tentando meio que acompanhar de uma certa forma pra ver se aquilo desenvolvia. Mas ele não buscou ajuda médica nesse durante momento? Um pouquíssimo espaço de tempo. Tipo, questão de 30 dias, eu comecei a tocar, percebi e já percebi uma diferença no tamanho. Você foi observando durante o passar dos dias? Um período muito curto, inclusive. E aí, ao tocar, eu mostrei na época pro meu esposo. Aí ele disse, Fia, realmente, tem um carocinho aí e parece que tá maior, a impressão minha. Aí eu falei, eu tenho percebido. Aí, extremamente curiosa, eu fui no médico no postinho, que é normal só pegar mesmo um acompanhamento pra poder fazer uma ultrassom. Só pra tirar a pulguinha do Porque isso incomoda, Sim. não é ruim? Esse negócio que você percebe que tem alguma coisa ali tirando o seu sossego. Daí eu fui no postinho, ele me deu lá um encaminhamento. Quando eu fiz a primeira ultrassom, a médica já deixou meio que em alerta. Ela disse, Dona Antônia, procura um mastologista, né, que é o profissional que cuida diretamente das mamas. E eu não pensei 2 vezes. Com 2 dias eu já fui a Barreiras. E aí, quando eu cheguei lá, ela pediu pra refazer o exame, que tinha 3 dias que eu tinha feito. Eu falei, aqui tem coisa. E aí você já foi dando medo. Aí eu fiquei, angústia. né? E aquela questão, porque daí, quando você passa por algo semelhante, o que você pensa? A gente precisa ter certeza das coisas pra poder depois compartilhar com os demais. Você não vai criar aquele alarme, né? Se você tem família, tem meu esposo, tem meu filho, minha mãe, minha irmã. Imagina você chegar lá e dar uma notícia dessa e de repente não ser nada. E aí ficar com aquilo só pra você, eu acho que é pior ainda. É pior ainda. Né? Daí eu fiquei, mas aí só que foi tudo muito rápido. Ela pediu pra refazer o exame, perguntou se eu podia voltar na semana seguinte pra gente fazer um outro processo mais específico, porque até então aqueles exames de imagem não podia, né, dar um diagnóstico, porque não era um exame que tinha esse poder. E eu voltei, quando eu voltei, ela de fato percebeu que era algo muito sério, que inclusive era algo que ela não podia resolver. Puxa. Daí ela me chamou, eu tava sozinha com ela no consultório, ela pediu para meu marido entrar. Daí ela foi explicar, Dona Tânia, porque você é muito nova, e aí eu preciso que você busque um acompanhamento de um médico específico. Não posso te dar um diagnóstico, porque não temos exames, né, que nos dê essa segurança. Mas eu queria que você fosse ontem. Nossa. Ela Foi falou, um choque. ela falou com essas palavras. Com essas palavras. Um balde de água fria. Mesmo. Imagina, aí meu esposo do lado, ele só olhou assim. Aí ele falou, pronto, então a gente vai. Aí ela já falou com providência na questão de encaminhamento, né? Todo esse processo que tem que ser feito, na verdade. E aí ela já começou com aquelas palavras de conforto, né? Não precisa se preocupar, né? Isso acontece. Você não tô te dando um diagnóstico, você ainda vai buscar, na verdade, né? O que de fato está ocorrendo. E eu me recordo que meu esposo levantou e só falou assim pra ela, a senhora não precisa se preocupar não, porque pelo que eu conheço dela, independente do que seja, ela vai tirar isso de letra. Ai, você... Nossa. Ai, eu cheguei a ficar arrepiada. Sabe? Ele só falou isso. E pelo que eu conheço dela, ela vai tirar isso de letra. E meu coração pedia só, Senhor, me dê forças. Porque eu não podia fraquejar. A gente já vinha passando por outros problemas de saúde dele. Então não era a hora. Não era. Sabe quando você pensa assim? Apesar que a gente pensa assim, hora nenhuma mas aquela era menos propícia. Ainda. E seu marido tava com problemas de saúde? Ele já estava fazendo um acompanhamento, já tinha cerca de uns 6 meses ou mais. Era câncer também? Não. Ele estava passando por outros problemas, inclusive psicológicos. Nossa. Então imagina, né? Ainda. Aí eu ia, só que o tempo todo eu pensava. Teve que ser forte 2 vezes. Eu pensava comigo, Senhor, dá-me forças. Dá-me força. E daí, o que aconteceu? Logo em seguida, eu já tomei logo providência de estar indo para Goiânia, porque graças a Deus eu consegui fazer todo o meu tratamento particular,
Acho que Ai, isso que aí bênção. foi fundamental, né? Hoje, graças a Deus, a gente sabe que também tem muitos hospitais. Muitos tratamentos bons pelo... Inclusive, lá em Goiânia, o Araújo Jorge é um hospital de excelência, de extrema referência, né? Mas eu, graças a Deus, eu tive essa possibilidade de estar fazendo no particular, onde o processo é mais rápido, né? Tem essa questão de espera, que eu acho que isso foi fundamental. Acho que não desgasta tanto, né? Foi no processo de 10 meses, eu recebi o diagnóstico da doença e da cura. Nossa, No processo que de 10 bênção. meses. Que bem. Né? Daí eu já comecei já fui para Goiânia, já fui correndo atrás dos exames. Tudo que se pedia, eu fazia. E com cerca de 20 dias o diagnóstico veio. Que, na verdade, no meu coração, eu já sabia que era. Você já sabe. Quando o médico falou, você já estava preparada para esse diagnóstico? É tanto que eu fui, né? Eu tenho uma família lá em Goiânia, da minha amiga Kelsey, que me acolheu. Que foi, assim, fundamental naquele período, porque imagina você tá passando por um processo desse e ainda tá em casa de estranhos ou em um hotel, né? Que graças a Deus eu fui extremamente bem acolhida na casa dela. Eu costumo dizer assim que a gente é amiga desde criança e a gente tem esse vínculo familiar. E eu sempre falo pra eles que por mais que eu agradeça, eles acham que eles não têm noção do quanto eu sou grata pela forma que eles me acolheram e o quanto isso fez diferença no meu processo de recuperação, em todas as fases. E aí eu fiz os meus exames, retornei para casa, continuei trabalhando, aguardando o resultado. Aí acessei, né, o sistema da clínica e eu olhei o resultado, porque eu sou extremamente ansiosa. E acho que fica mais ainda. Né? Não tem como não ser. Aí a gente fica tentando se ponderar, porque daí você pega um resultado, aí você vai pra internet ver o que é. Coisa que eles não orientam de forma nenhuma, mas por conta da distância e tudo. Falei, pera que eu preciso descobrir. E aí tava lá bem claro. Tratava-se de um carnicioma maligno, triplo negativo, porque foi um câncer hormonal, invasivo e infiltrante. Quando eu olhei isso, eu falei, Senhor. Ai, Jesus, só o nome já... Né? Não dá um medo? Só o nome já assusta. Nossa. Daí eu falei, pera, aí a gente vai lá na internet ver o que é. E nada que eu vi era bom. Nada que eu vi era bom. Mas eu falei, pera aí, uma coisa de cada vez. Aí, já passei por tanta coisa. Né? Daí eu falei pra minha irmã que me acompanhou em todas as viagens. Durante um ano, nós fomos 16 vezes a Goiânia. Nossa. Durante um ano não, durante 10 meses. Durante 10 meses. Nós fomos 16 vezes a Goiânia e todas essas vezes minha irmã me acompanhou. E aí eu meio que já sabendo de que se tratava, porque eu já tinha olhado. Aí falei, Fia, a gente vai combinar, né, o retorno e tal. E aí pra mostrar o resultado pro médico. E bem assim fizemos. Mas eu já sabia de fato o que era. Mas você não falou pra ninguém? Não falei porque assim, é aquela questão. Eu li, interpretei da minha forma. E busquei informação na internet, né? Eu falei isso, mas o meu coração sabia que era. E eu só achei assim que seria uma irresponsabilidade muito grande minha chegar e dizer... Sem esperar o profissional. Algo de fato. Né? Mas aí foi o que aconteceu. Aí nós fomos, quando chegamos lá, o médico só confirmou que eu já sabia. E todo o meu tratamento foi acompanhado por 4 profissionais, né? Inclusive essa mastologista, a doutora Ana Luísa, que desde o primeiro até que vem me acompanhando até hoje, a gente conversa muito, a gente fica até amiga, a gente conversa no WhatsApp. Inclusive, quando eu descobri a gestação mesmo, foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi pra ela, porque que bacana. A questão da insegurança, que eu não sabia como é que ia ser, por conta, né, do processo. E aí, quando ela disse, Dona Tânia, a questão é essa, infelizmente é um resultado positivo, e a gente vai sentar aqui para poder traçar o seu tratamento, que eles chamam de protocolo, né? Ah, tá, porque você ainda tá em tratamento? Não, aí foi na época. Não, isso foi quando ela me deu o diagnóstico, né? Ah, tá, entendi. Ela falou, ela tá lá no começo ainda. Ela disse assim, vamos organizar como é que é o protocolo, porque tem a questão de retorno, a dosagem de medicamento, isso tudo interfere com os retornos que você volta, o período que você volta. Aí eu só falei pra ela assim, eu quero algo que seja rápido e prático. Ela, rápido, eu falei, doutora, eu não tenho tempo pra ficar doente, não. Meu Deus. Eu falei, eu não tenho tempo, não. Aí ela falou, mas esse povo da Bahia é cheio de graça. Eu falei, eu não tenho tempo, eu preciso ficar boa e é pra ontem. Da mesma forma que a outra médica disse que eu precisava providenciar pra ontem, eu preciso ficar boa pra ontem. E aí pronto, ela já chamou logo os demais médicos, né, que iam fazer parte do programa e já traçou o meu protocolo de tratamento, né, de como é que seria do início ao fim. E foi um processo muito tranquilo. Sabe assim, quando as coisas começam a ocorrer tudo direitinho?
Mesmo que muita Parece coisa... que você já mesmo tinha que sido encaminhado, né? Muita coisa que não foi planejado, aí a coisa foi só andando. Aí, de cara, eles já me adiantaram a questão da perda do cabelo. E deixaram bem claro Que ia ter que ia mesmo. ser e que ia ser rápido. Ele falou, Tânia, existem alguns tratamentos para alguns tipos de câncer que pode acontecer do cabelo não cair. Mas esse em específico vai ser logo. Nossa. Tânia, foi um baque grande a questão do cabelo pra você? E Olha também eu quero só. saber como que foi sua reação, assim, quando você se viu totalmente sem o cabelo. Ó, duas coisas. Cerca de mais ou menos 1 ano antes desse processo, eu comecei a fazer uma transição. Porque durante muito tempo eu usei meu cabelo liso. Isso. Logo depois que meu filho nasceu, eu comecei a usar meu cabelo liso. E ele se adaptou muito bem ao liso. É tanto que tinha muita gente que não sabia que meu cabelo era cacheado. E aí já tinha cerca de mais ou menos 1 ano que eu tava nessa luta. E eu tinha acabado de cortar meu cabelo aqui pra poder tirar a química. Meu cabelo tava um pouco maior do que tá aqui hoje. E aí, quando ele falou isso, eu pensei comigo, gente, 1 ano e tanto de luta com esse cabelo, me dando trabalho. E de repente, lá vai eu perder o cabelo. Pensei comigo, mas não comentei nada. Mas foi uma coisa que não me chocou. Eu não imaginei assim, meu Deus, eu vou ficar feia. Meu Deus, como é que vai ser sem cabelo? Como é que eu vou ficar sem cabelo? Não, isso em momento nenhum isso me incomodou. Na verdade, eu não parei para pensar nisso. A verdade foi essa. Eu não parei para pensar nisso. Você escolheu filtrar seus pensamentos ou realmente... Eu acho que ela tava focada na cura. Eu preciso ficar bem. Tudo que vinha na minha cabeça eu pensava, eu preciso ficar bem. Então tiveram coisas que pra mim eram insignificantes. Aí quando eu fui fazer o tratamento, na primeira quimioterapia, algumas pessoas falavam das reações. Eu também estava passando por uma prima, a minha prima estava passando por um momento semelhante, e ela já tinha começado a fazer as quimioterapias dela, e ela me dizia o quanto ela estava se sentindo mal a partir de cada sessão, né? A forma que o próprio corpo estava reagindo. E eu só pensava, Senhor, se eu tiver que passar por todo esse processo, que seja da forma mais leve. Você sentiu medo de morrer? Não tive medo de morrer. Eu tinha medo de sofrer. Tipo, dores. Porque eu falo assim, eu aguento muita coisa, mas eu não aguento dor. Eu pensava, dor, ver as pessoas próximas a mim sofrer sem poder fazer nada. Isso era algo que me preocupava. Mas o medo de morrer, isso no momento nenhum nem passou pela minha cabeça. Só que eu sempre que eu orava, eu pedia a Deus, Senhor, se for para eu de fato passar por esse processo, que seja de forma leve. E foi. Só que aí vieram as coisas que foram ocorrendo durante o processo. Eu recebi esse diagnóstico, fiz a primeira químio, retornei para poder fazer a segunda com cerca de 40 dias. 3 dias após esse retorno, eu perdi meu esposo. Tânia, nossa. Simples assim. Eu retornei. Caraca, foi tão... As coisas aconteceram de forma muito sequente. Eu achei que você já tinha finalizado o tratamento. 40 dias depois do diagnóstico, 3 dias após a segunda quimioterapia. Aí foi um baque muito grande. Aí é aquela hora assim que por mais que você queira ser forte, você fala, não dá. Eu não dou conta. Eu vou desabar agora. Né? Eu lembro que a minha amiga Andréia, né, que é a minha amiga assim, de infância, assim que ela soube da notícia, ela chegou lá em casa e eu falei, Dé, eu não dou conta. Nossa. Sabe? E aí ela falava bem assim pra mim, ela chorando, ela dizia, Tânia, você não merece estar passando por isso. Por que tá acontecendo? Sabe esse tipo de pergunta que hoje eu vejo o quanto a gente é egoísta, que isso é pergunta que não se faz. Não se faz, mas na hora do desespero, sabe? Ela falava, você é uma pessoa tão boa, por que isso está acontecendo? E eu só pensava comigo, eu não vou dar conta. Sabe? Tipo assim, hoje não levanto mais dessa cama. Não. Sabe esse tipo de coisa que passa na sua cabeça? E aí as pessoas foram chegando, nós estávamos vivendo uma pandemia. Ainda tinha a pandemia. Né? Nós estávamos vivendo uma pandemia, eu não podia receber visita de jeito nenhum. O meu esposo faleceu de Covid. Aí foi todo aquele... Sabe aquele negócio que você vê a sua vida toda desconcertada em questão de minutos? Foi quando eu me vi no sábado, dia 15 de maio. Nossa. Sabe, de assim, 11 horas da noite a gente conversava por telefone, porque ele estava isolado na casa do pai dele, ele não podia ficar comigo por conta do meu tratamento. E 8 da manhã eu acordava com minha família em casa me dando essa notícia. Nossa, tem que ser muito forte. Sabe? Você passando por um tratamento tão invasivo, tão... Você entende? É que às vezes quando a gente fala, assim, é a questão da comparação das caixinhas que eu fiz. E quando você tá de dentro e fora, a forma que você consegue visualizar.
E aí veio aquele processo, né, não teve velório, né, porque não podia, teve toda essa questão. Aí vem aquela Então questão... você nem se Não poder despediu. receber visita. A minha despedida dele foi um beijo na mão, na porta da minha casa, porque nem um abraço ele me deu, porque ele já estava sentindo febre e ele ficou receoso. Um beijo na mão, na porta de casa. E como você tá fazendo esse tratamento? Eu não podia. Eu não podia, porque né? extremamente vulnerável. Muito. Extremamente vulnerável. E aí passou esse processo de 7 dias, onde é que veio a questão, né, da visita de 7º dia, que também não podia tinha todo aquele protocolo, Sim. né, aquela questão de segurança, de saúde. E eu acho que é a questão de você não poder abraçar as pessoas, Ninguém. não poder sentir as pessoas perto de conforto, você. né, Ali talvez das pessoas. alguém... Nesse momento, o único conforto que pode ter é de Deus, mas eu acho que ter as pessoas ali perto, ter as pessoas que Faz você toda a ama, diferença. faz diferença. E você não Faz toda poder a ter diferença. isso. Sabe, eu me recordo que a gente foi até pra ir pro próprio cemitério, e aí ela não pode, a gente vê aquelas conversas, né? Um dizer, não vai, tu não vai, até por conta do ambiente em si, que não é propício, né? E eu tenho um primo que mora lá de frente à casa da minha mãe, e falou, não, ela vai. Se ela quiser ir, ela vai. Eu boto ela no carro, fecho. Mas no enterro? No enterro. Eu boto ela no carro, fecho, e ela vai. E bem assim ele fez, E sabe? você Eu foi? fui. Fiquei de lá de longe, vendo todo mundo de longe, sabe? Inclusive as minhas amigas que vocês falaram agora do vôlei, elas todas, o grupo todo do vôlei, lá num cantinho assim, de longe, acenando. E você vê sua mãe, sua irmã, o cunhado, que eles eram assim, irmãos extremamente unidos. Sabe quando você vê, você sentir a dor de todo mundo um pouquinho e você não poder compartilhar de nada daquilo? Eu infelizmente, eu passei por isso, eu senti isso. Mas o tempo todo eu sempre orava. Senhor, dá-me forças. Senhor, eu não tô passando por isso por acaso, porque a gente precisa entender alguma coisa. De alguma aflição séria. Né? Senhor, eu preciso entender o porquê. E aí as coisas foram, de uma certa forma, meio que se encaixando, sabe? E eu mesmo distante das minhas amigas, mesmo distante da minha família, né? De quem não poderia estar ali pertinho por conta do momento, eu comecei a entender um pouquinho das coisas. Eu fiquei 7 dias sem dormir nada. Eu não dormi absolutamente nada. Eu lembro que eu fiquei na casa de mamãe, ela colocou um colchão na sala, porque pra ver se eu ficava, sabe, que dava aquela sensação de angústia, de agonia. E Toda aquela questão emocional, todo né? um processo. Eu deitava e eu escutava a nota de falecimento. É tanto que o locutor, que inclusive até meu colega de trabalho, na minha cabeça. O locutor, daqui, se todo mundo conhece Leidmar, né? Que ele tem uma voz maravilhosa. Não reconhecer, né? E ele é meu colega de trabalho, ele é vigilante lá no banco no qual eu trabalho. E eu fiquei com receio dele. Você acredita? Nossa, mas por conta da voz. A voz era dele, da nota de falecimento. Eu deitava e eu fechava o olho, eu escutava a voz dele anunciando a nota de falecimento. Isso durante 7 dias, sem dormir. É tanto... Uma pessoa que tá fazendo um tratamento para câncer, ficar 7 dias até sem que dormir, chegou um dia que eu não resisti. Desmaiei no meio da sala. Nossa. Quando eu acordei, já fui com um médico em casa, né? Porque é Dr. Franklin, ele trabalhava no postinho de saúde lá do Dourado. Dr. Franklin e Ana, que também já era a nossa amiga de infância, né? Amiga, colega de escola de Tainá. Eu já acordei na cama da minha mãe, já com eles lá, me medicando, né? E conversando. E parece que depois disso, depois que eles fizeram todo o atendimento, eu me recordo que ela falou bem assim, Tânia, você precisa comer, você precisa dormir. E quando você estiver muito agoniada, escuta música evangélica, escuta um louvor, porque normalmente essas músicas que alimentam a alma da gente, né? Mesmo independente de religião, seja lá a religião da pessoa, mas vem, dá uma calmaria. Ela falou isso pra mim. E por mera coincidência, nesse mesmo dia, uma amiga daqui de Correntina, que mora em Rio Verde, ela me mandou um áudio cantando um louvor. E no final ela ainda brincou e falou bem assim, amiga, desculpa essa voz de cacatua, mas é que eu não me satisfiz em mandar a música, eu tinha que cantar ela pra você. E aí eu fui trazendo isso pra mim. À noite eu botava o fone, eu escutava essas músicas e aquilo meio que aliviava meu coração. Te fortalecia, né? Tirava alguns pensamentos, mudava um pouco o foco e as coisas foram encaminhando de uma certa forma. Eu não digo que foi um processo de aceitação, porque hoje, se eu disser pra vocês que hoje eu aceitei esse processo, eu não aceitei. Porque uma coisa é você
é se desvincular de uma pessoa por vontade própria, ou sua ou do outro, né? E outra forma é a forma que ocorreu. Mas aí Deus foi encaminhando, foi me colocando de volta nos trilhos, né? As coisas foram se encaixando, o meu tratamento veio demonstrando resultado, porque quando eu voltei a terceira quimioterapia, o nódulo já não existia mais. Nossa, que bem. Ai, que bem. Depois, né, de 3 sessões já não existia mais. Mas você fez quantas sessões? Eu fiz 8. 8. 8 de quimioterapia e 19 de radioterapia. Nossa. E passei por cirurgia também. Também Tive que fazer a cirurgia, porque eles falaram que mesmo que já não existia mais esse nódulo... Aí você removeu a mama? Não foi necessário remover toda a mama. Tá. Fez aquele processo só da parte lesionada. Né? Porque como ele já não existia mais, graças a Deus, aí só foi necessário tirar a parte que eles chamam de lesão por conta, para evitar um possível retorno. Né? Porque como ele era invasivo, poderia... né, se ficar algum resíduo, algo que eu não sei como é que se dá o nome, e acontecer novamente. E aí eu passei pelo processo da cirurgia, né, que eu não sei nem exatamente como é que se dá o nome, mas é só da parte mesmo lesionada. E aí depois eu tive que fazer a plástica por conta da questão dos tamanhos das mamas, né, para não ficar com diferença. Uma questão estética. Questão mesmo de estética. E o mal-estar durante a Aí quimioterapia? pronto, aí onde é que vem esse processo que eu falei, né, a minha prima Iane estava fazendo a quimioterapia, e eu lembro que uma vez ela me disse bem assim, prima, quando eu saio da sala, parece que passou um trator por cima de mim. Nossa. E eu não senti isso. Nada. Não, eu não senti isso. E o que eu sentia 3 dias depois? Não sentia gosto na comida, eu não sentia fome, eu comia porque eu precisava. Vocês já tiveram a sensação, eu acho que quando muita gente está muito gripada, tem isso, de comer e não sentir gosto de nada? Você não ter fome nenhuma e tudo que você come tá ruim? Tá ruim. Eu vivi isso, mas eu comia. Eu comia porque eu queria ficar boa, eu precisava. Precisava. Seu foco era ficar boa. E o seu cabelo começou a cair com quanto tempo, assim, de tratamento? Ó, na primeira sessão não teve diferença nenhuma. Na segunda que eu retornei, a médica inclusive disse que talvez por questões emocionais, naquele sábado o meu cabelo caiu quase tudo. Quando você retornou, você já tinha passado pelo luto, né? Já tinha perdido. A segunda eu retornei na quarta, na quinta, no sábado foi que ocorreu. No sábado eu perdi quase todo o meu cabelo. Caraca. Você via? Largava, assim. Eu tinha mais cabelo do que eu tenho hoje. Eu puxava assim, tá lindo o cabelo dela. Largava. Tá lindo. Ele vinha junto, E você assim, ficou sem nada. Absolutamente. No outro dia eu pedi minha irmã pra poder raspar meu cabelo. Ela já tinha cortado ele bem curtinho. Eu lembro que a gente brincava, ela cortando, e eu dizia, minha mãe, Tainá tá cortando meu cabelo. Se meu cabelo cair, é porque a mão dela é ruim. Ciente que o cabelo ia cair, né? Lógico que eu tinha consciência. Eu vi, assim, o desespero no olho dela, ela cortando o meu cabelo. E você tentando deixar mais leve. Sabe? A gente via aquele desespero no olhar dela, aquele olhão verde dela, assim. A gente via que, sabe, que não tava confortável. E eu falando pra mamãe, eu falando, meu cabelo vai cair, a culpa é dela. Que não tem a mão boa pra cortar o cabelo. E aí, quando foi na semana seguinte... E aí eu perdi praticamente todo o cabelo. Aí no outro dia, no domingo, eu pedi a ela, porque, assim, é desconfortável, porque em todo lugar que você encosta o cabelo fica. Se você deita, não é só questão de puxar ou pentear. Não é normal igual. Não são fios, são mechas. Aí eu pedi minha irmã, falei, filha, já tava bem curtinho mesmo. Eu falei, raspa. Porque é nojento, na verdade, o cabelo, né? Aquela pega, não sei. A me incomodou. E aí ela veio e raspou. Tudo. E quando você se viu a primeira vez sem cabelo? Eu não achei estranho. Não achei. Sabe quando é que eu me vi com cara de doente? Quando eu perdi a sobrancelha. Aí você ia lá e pintava todo dia? Não. Você acredita que eu não fiz isso? Você deixou, você passou pelo processo. Todo o processo. Do jeito que ela chegou aqui maquiada. E eu sempre vejo Dani tão bem arrumada, tão vaidosa. Eu pensei que você... Eu olhei assim, eu olhei esse cabelo e eu não achei tão estranho. Era diferente do que eu costumava ver, óbvio. Né? E a sensação é muito diferente. Você se reconhecia assim? Me reconhecia normalmente. Só pra vocês terem ideia, olha o que ocorreu. Eu usei muito lenço. Peruca não? Não. Olha que curioso. Eu usei muito lenço lá em Goiânia. Na clínica onde eu fiz o tratamento, por quê? O que ocorre? Lá tinha pessoas passando por várias fases do processo. Tinha gente que estava chegando ali naquele momento para fazer uma investigação. Tinha gente que já estava em meio ao andamento do processo e tem gente que já estava concluindo. E cada pessoa aceita de uma forma diferente. Então, o que eu pensava? Se eu chego lá extremamente careca, para alguém que está iniciando, aquilo ali pode ser um choque.
Porque nem todo mundo tá preparado da mesma forma. Então, lá eu sempre Incrível estava... que ela pensou ainda nos outros, né? né? Lá eu sempre estava de Mesmo lenço. passando- Tão vulnerável assim, ela ainda Conseguia pensar pensar no nos próximo. outros. Porque como eu tô dizendo, cada um tem uma forma diferente de ver as coisas, de aceitar as coisas. Agora aqui não. Mas o que ainda me fez usar muito lenço? Porque o cabelo da gente, ele, de fato, ele tem um efeito de proteção no nosso couro cabeludo. Não é só questão de estética, de beleza. É. Meninas, no calor, é um calor extremo. Você não consegue sair no sol, não, filha. É. Sério? E agora você quer saber, é o frio. Também O calor é em excesso, o frio também é em excesso. Então, tipo, à noite eu sempre tava usando turbante. Às vezes eu tinha que dormir de Gente, turbante. Olha, e a gente pensa que é só... Não é é só só essa estética. questão. Então, às vezes, quando eu saía, tipo, no mercado, alguma coisa, principalmente durante o dia, aí eu colocava por conta dessa questão do sol. Pra não arder. Porque já queimava mesmo. Você sente a sensação de queimação. E agora eu lembrei que quando minha tia tava fazendo o tratamento, ela só ficava molhando. Você falou isso Porque aí, eu de lembrei. fato, essa sensação. Sabe? Porque fica muito frágil. Porque, na verdade, é uma área do seu corpo que tá sempre coberta. E aí fica desprotegida. Né? Eu me recordo que naquele período, tipo, os meus amigos, o meu irmão, meus compadres, eles rasparam a casa do meu primo, eles rasparam a cabeça também. E todo mundo comentava a mesma coisa. Pra quem não tinha costume. Raspavam pra te fortalecer? Pra Foi uma ficar. forma Tipo, de- o meu irmão, por de um exemplo, apoio. ele falou: enquanto ela tiver sem cabelo, eu vou ficar sem cabelo também. Ai, Aí ele deixava a barba grande, mas o cabelo. Era raspado. Sabe? E pra quem nunca tinha usado a cabeça raspada antes, todo mundo comentou a mesma coisa. Da questão do frio A experiência foi a mesma. ou do calor excessivo. Então, em algumas situações eu usei muito gorro e usei muito lenço por conta disso. Mas não, nada em relação. Não por conta da questão do incômodo, né? De não me estético ver mesmo, né? no espelho. E aí ela perguntou da peruca. Eu tinha uma amiga que tinha acabado de passar por esse processo. E ela tinha um cabelo muito grande, muito bonito por sinal. Quando ela descobriu, ela já cortou o cabelo dela e fez uma peruca com o próprio cabelo. Sabe? Minha amiga Nice. E ela falava bem assim, que ela ficava desconfortável de ficar sem peruca até na frente do esposo dela. Nossa. Então pra você ver como é que cada um tem uma é visão. relativo, né? E ela me emprestou a peruca dela. Que tinha um cabelo com a textura muito parecida com o meu. Eu não conseguia usar. Porque quando eu botava a peruca, aí eu não me reconhecia. Olha, gente. Eu não conseguia me ver. E o cabelo era muito parecido com o cabelo preto, liso. Mas eu não conseguia. Igual o cabelo que você usava. E o cabelo que eu tinha antes. Mas quando eu colocava a peruca, eu não conseguia me reconhecer diante a figura que eu via ali no espelho. Você se sentia mais confortável Sem. do jeito que você tava. Eu achei que, pra mim, era aquilo mesmo. Fazia parte do processo e pronto. E aí, quando eu me vi sem a sobrancelha, o que acontece? Você fica com um aspecto de doente. Um dia, se você tiver a oportunidade de colocar um filtro, coloca pra vocês verem como é que Eu é muito... já coloquei. É muito estranho, meninas. Fiquei estranho. Sabe? Você fica com a cara pálida, sabe? O semblante, sabe? Muito pálido. Sua sobrancelha caiu, assim, logo que o cabelo caiu também? Ou Logo. demorou um pouco mais? Não, foi logo em seguida. A perga foi... E assim, o cabelo era algo que caía e a gente percebia. A sobrancelha não, tipo, dormi com ela, acordei sem. E os demais pelos do corpo também, porque cai absolutamente tudo. Tudo. Braço, antebraço, partes íntimas, perna, tudo. Absolutamente Cílios tudo. também? Ficou muito pouco, mas também teve perda. Mas ainda ficou. Foi a única coisa que ainda manteve, mas muito pouquinho também. Eu acho que é isso que, quando você olha, que você vê a diferença maior. Sabe Os aquele? cílios e a sobrancelha. E a sobrancelha. E você tinha um hábito de se maquiar, assim mesmo, estando assim, doentinha? Do passar uma mesmo, base, do um blush? mesmo jeito. A única coisa que eu não aderi foi a questão da peruca e fazer a sobrancelha. Por quê? Porque eu não tenho dom pra essas coisas. Mas não era Eu pensava, se eu fizer vai ficar pior, é melhor não. Pensa isso, eu invento fazer esse Mas negócio. é verdade. Cada dia sair com a sobrancelha diferente. Eu tô fazendo Uma lá torta, embaixo. Hoje uma bem escura, amanhã uma mais fina, outra mais Bem grande. marqueada, outra reta. Eu falei, não vou inventar. E aí, e também foi, como eu disse, as coisas foram se encaixando, as coisas foram se organizando, que passou. Passou. Porque assim, durante esses 10 meses eu não parei de trabalhar. Né? Não parou? Não, eu trabalhei todo o período. Nossa. Só Mas que por- eu trabalhei por escolha, forte. né? por escolha. Não, na Eu hora acho que ajudou, né? foi necessário. Foi necessário. Porque tava aquele processo de pandemia, né, entre outras situações. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu falei, Senhor, se eu tiver que ficar isolada dentro da minha casa, o que vai ser de mim? Já tinha o processo, eu não posso receber a visita. Naquele momento só estávamos eu e meu filho em casa. Falei, não, vou dar conta. Aí eu liguei pra DH da minha empresa, Juliana, que é uma pessoa assim, iluminadíssima.
Liguei e falei, Ju, a minha situação é essa. As condições que o médico me deu foi essa, que no caso seria trabalhar em casa, né, sem contato externo. E o que você me diz? Ela falou, estamos abertos para o que você estiver disponível. Eles montaram um escritório dentro da minha cozinha. Caraca. Foi uma rede de apoio que você teve muito. Eles montaram um escritório dentro da minha cozinha. Deus coloca as com pessoas computador, certas, né, na hora com certa. tudo direitinho. E eu também tenho muita sorte, porque há 14 anos no mesmo trabalho, você acaba criando vínculo com as pessoas que ali estão. Sim. E nós temos uma equipe maravilhosa que me deu todo o suporte. Eles iam 8 da manhã levar o material para eu trabalhar. E eu, no final da tarde, amigo? trabalho no É? Crédito Amigo, Crédito Amigo, no né? Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Tudo higienizadinho. Tudo, eles iam de manhãzinha, levavam os dossiês dentro de um saco plástico. No final do dia eu fazia todo o processo, eles iam lá, pegavam de volta. Caraca. E esse processo passou. Os dias foram passando. Por quê? Porque eu tava ocupada. É, verdade. Entendeu? Tipo assim, eu acordava. Esse dia eu tava comentando até com uma colega. Ela falando sobre. Ah, não, a gente tá falando do meu atual esposo, que ele trabalha muito em casa. Aí eu falei assim, que eu não consigo trabalhar do jeito que ele trabalha, porque ele deita na cama e fica digitando pedido, não sei o quê. Pra mim aquilo não funciona. Você tem que estar sentada como se... Meu uniforme. Com uniforme. Você colocava Dentro de uniforme. casa, com uniforme. Eu levantava, tomava meu banho, tomava meu cabelo, vestia minha blusinha vermelha, que na época a gente ainda usava vermelho, botava minha blusa vermelha. Eu precisava daquilo. Aquilo era meu processo de organização. Sabe? Pra me sentir que eu tava trabalhando. Né? E naquela época tinha muita reunião online, né? Tinha todo aquele processo. Então eu sentia assim que eu tava trabalhando, eu tava ali no meio deles. Mas na verdade estava. Entendeu? No final da tarde a gente fazia uma reuniãozinha ali através do WhatsApp. Tava todo mundo ali, eu uniformizada. Então passou muito rápido, entendeu? Esse processo. E foi fundamental para ocupar o meu tempo. Eu acho que minha mãe costuma dizer um ditado, que acho que muita gente fala que cabeça vazia é a oficina do diabo. Sim. Ela fala verdade. desse jeito. E às vezes eu concordo com ela, porque você já percebeu quando a gente tá muito ociosa? Você começa a criar um tantão de coisa na sua cabeça, parece que as coisas boas não fluem. Você começa só a associar uma coisa. Só coisa ruim com coisa ruim, minha vida acabou, vai acabar. Como é que vai ser agora? Né? E daí as coisas foram fluindo, as coisas foram acontecendo. Durante o período, logo que eu iniciei o protocolo de tratamento, quando eu fui fazer o primeiro procedimento, que foi um implante de iodo. Eles implantaram uma semente de iodo, mais ou menos do tamanho de um carocinho de arroz, em cima do nódulo, para poder ajudar que ele se dissolvesse, né? Que ele se desfizesse. E aí, quando eu cheguei lá, extremamente sem instrução nenhuma, porque, gente, o que a gente entende disso? Totalmente Né? leiga, né? Extremamente leiga. E aí, quando eu cheguei, o médico falou bem assim, Dona Tânia, a senhora fez congelamento de óvulo? Eu falei, hã? Porque o que tem a ver uma coisa com a outra, Jesus? Eu falei, não. E você pensava ter mais filhos? Sempre. Todo mundo que conviveu comigo sempre já me escutou falar isso inúmeras vezes. Não me vejo mãe de um filho só. Quero ter mais. Né? E, inclusive, que o meu esposo, da época, não tinha filhos. E desde quando a gente tinha casado, em momento nenhum eu tinha prevenido. A gente estava esperando esse filho que nunca veio. Por quê? Certamente eu já estava doente, porém, não sabia. Porque mesmo antes da gente casar, a gente já parou de prevenir, já sabendo por quê. Eu já tinha um filho com a idade já um pouquinho, né, já bem crescido. E até por conta da minha própria idade em si também, né? Porque a gente sabe que quanto mais o tempo passa, o processo acaba sendo mais difícil. E aí não aconteceu, né? Durante mais de 3 anos. Vocês ficaram casados 3 anos? Nós ficamos casados um pouco mais de 2. Mas a gente já tinha parado de se prevenir antes. Né? Logo depois do noivado, a gente já começou a se organizar. E aí, só que não veio. Não veio. E aí, quando o médico falou isso, eu falei, gente, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele me chamou lá, inclusive ele não queria fazer o procedimento no dia, porque ele falou que eu não tinha sido instruída, então, né, que seria uma forma até irresponsável dele se ele fizesse o processo sem me instruir. Eu falei, então me explica. Aí ele foi me explicar que era um tratamento muito invasivo, aonde a possibilidade de uma gestação era muito remota. Sabe, assim, em momento nenhum eles falaram, é impossível. Mas era muito difícil. Mas todos eles usavam essa palavra, é muito remoto, é muito remoto. E naquele momento, eu já estava lá, eu estava ansiosa, porque como eu disse, eu queria acabar com tudo isso. Eu falei, vou fazer. Ele, mas você precisa pedir opiniões, não vai falar com seu esposo, não tá, tem a sua acompanhante, que no caso era minha irmã que estava lá fora. Eu falei, não, é meu corpo, as minhas decisões, eu vim pra fazer, eu vou fazer.
Você queria a cura, naquele momento você só pensava na cura. Ele só foi lá, trouxe um termo, botou pra eu assinar. Eu assinei e ele fez o implante e eu voltei pra casa caladinha, não disse nada a ninguém. Nem que tinha acontecido aquilo. Essa conversa lá dentro. Conversa, né? Porém, aquilo começou a me incomodar. E eu falava, meu Deus do céu, pra que eu fiz isso? Como é que vai ser? Eu queria tanto um filho. Sabe a sensação de culpa? Mas por conta... não tava com seu atual marido? Não, eu não tinha perdido o outro ainda. E aí foi aonde veio a culpa, que eu falava, meu Deus, eu tava tirando o direito dele, porque ele não tinha. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça durante um tempo, e aí as coisas ocorreram como, né, como aconteceram. E aí, de uma certa forma, foi, eu não sei se a palavra certa é alívio, mas pelo menos essa sensação de culpa passou, sabe? De meu Deus do céu. Sem opinião. Exatamente. Essa culpa meio que aliviou, né? Mas no meu coração eu pensava, meu Deus, será que Deus não vai me dar, né, uma oportunidade? E só vendo meu filho crescer, como eu disse, acabou de fazer 17 anos. Eu dizia, realmente, eu dizia, não vai ser só ele mesmo. Aí foi onde eu conheci, né, o meu atual esposo, que já tem filhos, ele já tem um casal de filhos, inclusive um filho da mesma idade que o meu Quinho. E aí, pra minha surpresa, há um ano atrás, eu fui fazer uma revisão, e aí quando eu cheguei lá, a médica falou, Tânia, você sabia que você já tá ovulando? Olha que bacana. Eu falei, não, porque a gente nunca sabe dessas coisas, né? Eu falei, não, ela falou, na verdade é um nível muito inferior do que o normal, isso é óbvio. Porém, isso já é algo bom. Aí, sabe quando... Porque como você tinha aquele pensamento de que não seria quase impossível, né? Que não seria, então, né? Mais uma superação. Aí você sabe quando é que as coisas começam a voltar tudinho nessa cabeça? Sei. Você fala, Deus, ó, de novo. Depois de tantos milagres, depois de tanta coisa maravilhosa. Mais um, né? Será que eu mereço tanto? Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí quando eu cheguei, aí daí eu falei, né, pra Milton. Falei, filho, a médica, né, disse, né, que eu voltei a ovular, inclusive num nível muito inferior do que o normal. E ele é da área da saúde, ele é formado em enfermagem, entende também, né, de algumas coisas. Inclusive ela até me orientou a colocar um DIU. E deixou bem claro, não é pra prevenir uma gestação, é mesmo por controle hormonal. Porque a gestação ainda era uma coisa muito remota. Aí quando eu falei com ele em momento nenhum disse pra eu não colocar o DIU. Mas ele dizia, mas a gente sabendo que vai ser difícil, acho melhor não, né? Porque coloca, depois a gente decide ter o filho, aí tira, tem que esperar mais um período, porque tem todo esse processo, né? De hormônio e todas as coisas. Então lá no fundo do coraçãozinho dele ele tava querendo. Não, mas a gente falava já, nós já falávamos sobre ter, né? E que queríamos, né? Mas talvez não naquele momento. E aí, durante um mês, 2, 3, que tem que fazer todo um processo, né? De fazer exames para poder estar fazendo a introdução do dispositivo. Aí ele disse, eu ainda acho que é melhor não, vou esperar mais um pouco, mas eu que sou muito ansiosa e eu quero fazer as coisas e tem que ser feito. Imediatamente. Aí já fui fazendo os exames e arrumando tudo, isso com o doutor Lissandro, né, todo o processo. Menina, eu fui pra colocar esse negócio 3 vezes e não deu certo. Caraca, olha como que Deus é maravilhoso. Deus é 3 vezes. A primeira vez... Tudo pronto, porque tem o período específico, né? Tem que ser durante o período menstrual. Tá. Tem que ser. Aí marcou a data, fez certinho. Quando eu liguei pra esposa dele, o doutor está em São Paulo fazendo especialização. E eu falei, mulher... Você nem me avisou. Aí ela, não tem problema não, seus exames estão em dias, eles têm validade, tá dentro do prazo. Mês que vem a gente coloca. Ótimo. Quando é mês que vem... é porque ele precisou viajar com os meninos, porque eles não são daqui, né? Eu falei, Senhor, não é possível. Mais uma vez. Aí ela falou, não, mas você não precisa se preocupar. E repetiu novamente, os exames têm prazo de validade, tá tudo certinho. O 3º mês foi fevereiro. 17 de fevereiro, sexta-feira de carnaval. O que tava funcionando dentro de Correntina sexta-feira de carnaval? Nada. Recesso, filha. Todo mundo de recesso. Tudo fechado. E eu falei, não era pra ser. Repara. 3 meses tentando. Seguido, certinho assim, ó. Nossa. Aí eu falei, tá, então vai ser o mês que vem, que no caso seria março. A 4ª tentativa. A 4ª de mês. E tranquila, porque a minha preocupação era aquela questão da validade dos exames, de perder, fazer tudo de novo, ter que adiar o processo. Mas estava tudo certo. Aí nesse período eu estava trabalhando muito fora. Esse ano foi um ano que eu trabalhei
6 ou foi 7 cidades. Inclusive, teve cidades que eu fiquei mais de um mês. Não minto, fiquei mais de 20 dias, quase um mês. Fiquei muito fora. Nossa. Inclusive, foi uma dessas viagens. Depois de fevereiro, eu fui trabalhar em Serra do Ramalho. Eu trabalhei lá um mês inteiro. Aí voltou com saudade. Ai, não, mulher, o que acontece? A bênção, a bênção da menstruação não veio pra mim lá colocar o tal do dispositivo. Ah, meu Deus, mais um imprevisto. Aí eu falei, alguma coisa errada não tá certa. Porque se não veio, né? Era pra vir. Aí fiquei eu de lá ansiosa. A minha tava em Guanambi. Aí eu tava lá trabalhando um dia lá, bem tranquila. Ele apareceu lá do nada. Ô, gente. Apareceu lá do nada. Surpresa. Aí eu falei pra ele, alguma coisa não tá certa. Ele, vamos fazer um teste ou não? Vamos esperar mais um pouco. Sabe aquele negócio? Porque o que acontece? A gente não quer alimentar. Como era algo muito e depois recente, se, vai né, a se frustração. decepcionar, a frustração. E eu queria compartilhar com alguém, falar pra alguém, mas eu falei, gente, não é justo, né? Eu falar depois não ser nada disso. Aí meus colegas, alguns colegas que eu tenho lá no vôlei, a gente compartilha de algumas coisas mesmo fora do vôlei. É que eles são amigos, né, de outras situações além dali. Aí um dia do nada eu coloquei bem assim lá num grupinho que a gente tem. Tá todo mundo aí? Botei bem assim. Aí meu amigo Bismarck falou, Do nada. tá grávida. Nossa, sério? Respondeu desse jeito Desse e jeito. você sem fazer teste. Eu coloquei assim, gente, tá todo mundo aí? Ele só botou assim, tá grávida. Eu falei, nossa, eu falei, sim, Bis. Como assim? Você já sabia? Já ia... Não, eu só tava com a menstruação atrasada, só Ela só isso. queria- Mas E aí eu já queria foi. compartilhar com alguém alguma coisa, sabe, pra ver se dava um alívio. Ou uma empolgada mais. Né, não sei o Alguma quê. coisa. E aí começou aquele vucu-vucu, uma comenta uma coisa, outra comenta outra. E eu falei, gente, será? Já que Aí- não comprar fralda? Não, eu queria o teste no mesmo dia. Faça um teste. Aí a Milton, espera eu chegar aí, não vai fazer o teste sozinha. E eu trabalhando lá em Serra do Ramalho. Morrem de ansiedade. Eu tô ansiosa aqui, ó, balançando. Mulher, eu fiz um teste de farmácia. O teste deu positivo. Mas sabe quando você não quer acreditar? Você pensa, esse negócio não tem, confia. Eu não acredito nisso. Aí veio embora. Meu trabalho lá encerrou. Não comprou outro pra fazer, não. Não, eu cheguei aqui em Correntina. Olha a data que eu fiz o teste. 1º de abril. Dia da mentira. Aí fui no Nem laboratório. se você quisesse falar pra alguém, ninguém ia acreditar. Ninguém acreditou. Eu fui no laboratório, fiz o teste. E antes do teste ficar pronto, ele já estava lá no laboratório esperando o resultado. Seu marido. Ele acho que eu já vou passar lá no laboratório. Eu falei, não, vai demorar um pouco. Ele já estava lá esperando. Aí que ele pegou esse resultado. Aí agora, como é que eu vou contar para as pessoas? Dia 1º de abril que eu tô grávida. Gente, Depois de tudo que já tinha acontecido. aí a minha amiga, minha colega de trabalho, que faz aniversário no dia 1º de abril, estava organizando uma festa na beira do rio. Inclusive, eu estava me organizando para ir para essa festa. Eu falei, pois é lá que eu vou dar essa notícia. Gente, eu virei motivo de chacota, que ninguém queria acreditar. Oh, meu Deus, tadinha. Ninguém. Teve um colega que estava conferindo o QR Code do exame para ver se era original. Aí você levou o exame pra prova. Não, já mandei no grupo. Com o exame e tudo, e Mando passou. logo foto do grupo e esse povo verificando no QR Code se o exame era de verdade. Porque ninguém queria E aí acreditar. foi uma felicidade só. Imagina, pra todo mundo. Minha família não estava aqui na cidade no dia, eu fui no outro dia, na fazenda da minha mãe, na chácara da minha mãe. Eles estavam lá com os amigos, com as visitas. E aí foi isso. Quando eu cheguei pra dar a notícia, aí todo mundo ficou com aquela cara. Alguns já conheciam a minha história, achou tipo, normal estar grávida, né? Outros nem tanto. Né? E para os que não conheciam, quando viu todo mundo chorando, mas vocês estão chorando de alegria? Eu, por que vocês estão chorando? Ninguém tava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas que lindo. Sabe? Aí veio lá aquele turbilhão de emoções. Sabe? Parece que a tempestade passou. Sabe? É na hora que você pensa, Deus, obrigada de novo. É na hora que você começa a entender o porquê que as coisas aconteceram, né? E por que agora, né? É o momento certo. A gente escuta Deus faz tudo muito as muito pessoas certo. dizerem assim que os planos de Deus são os melhores do que o nosso, É, mas às vezes a gente não tem noção do quanto, E às vezes é difícil entender, né? Esperar. esperar e Às chegar. vezes, você tá entendendo? Às vezes, como eu disse, é mais cedo. O quanto a gente é ingrato. Quando a gente se faz algumas perguntas, tipo, por que tá acontecendo isso comigo? Eu não mereço. Né? E hoje eu tenho essa visão, porque eu já me fiz esse tipo de pergunta antes. Né? E depois disso eu percebi o quanto a gente é mesquinho. Né? Verdade. Porque, de fato, as coisas só acontecem porque elas precisam acontecer. Tem a hora certa de acontecer. E a gente só precisa filtrar, né? Aprender a lidar com isso. Não é dizer que é fácil, porque de fato não é. Não De é. fato não é. fácil. Porém, quando você chega lá na frente, que daí você olha pra trás,
Você fala, foi Hoje. preciso, Eu precisava passar por isso pra eu me tornar porque a pessoa senão não que eu seria sou dessa hoje. forma. É. Você entende? Eu me recordo que a gente começa a ver, como é que eu posso dizer, a magnitude das coisas nas coisas menorzinhas. O quanto coisas Cada pequenas, detalhezinho. a companhia de uma pessoa que você gosta, É. sabe? A diferença que Porque faz. eu percebi naquele período que eu queria um abraço e eu não podia podia. ter. Tinha quem que me abraçasse, Mas não tinha podia. quem queria me Mas abraçar, eu podia mas receber não um podia. abraço. não podia. Tem Né? que ser você e você mesmo. Uma visita, né? Conversar com alguém, estar perto de alguém. Sabe? É onde é que você percebe, é onde é que uma mensagem de texto faz muita diferença, que eu recebi muitas. Sabe? De um amigo que, tipo, um colega de trabalho, como eu disse, por conta do meu trabalho, eu viajei muito, conheço muita cidade, conheço muita gente. Um colega de trabalho que eu trabalhei, tipo, 2, 3, 4 anos atrás, que talvez eu achava que nem estava mais na empresa, de repente me mandava um bom dia. Bom dia, Taninha, como é que você tá? Olha Você aí. fala, nossa. Faz diferença. Você entende? Então você começa a valorizar esse tipo de coisa. É. E aí você começa a perceber o quanto viver é bom. Uhum. Né? E o quanto é bom ter pessoas que você gosta do seu lado. O quanto é importante, É né? Quanto importante. O necessário. quanto faz diferença, independente da situação. O quanto a gente precisa ser grato. Porque às vezes você tem tanta Crucial. coisa boa, você tem tanta coisa boa. E só reclama. Isso, Porque você tá acostumado com aquilo. Você, Eu acho que todo mundo tem que assistir esse podcast. Você tá entendendo? Que história Com incrível. certeza. Ali no momento onde eu achei que ela não iria ter forças mais pra levantar, Tá, ela né? Que vem foi assim, veio a notícia da da morte. doença, Ah, da depois doença. vem a morte, aí vem 7 Tudo em dias sem seguida. dormir, sem comer, e parece que seria naquele momento que ela ia desabar e não ia Quero. voltar mais, sabe? Porque desmaiou até e tudo, Depois de repente... De repente. surgiu. E de onde é que vem essa questão, né? Que eu digo mais uma vez, a questão da rede de apoio. Quando a gente fala de família. E quando eu digo família, eu não tô falando só questão de laços sanguíneos, não. Não, Né? aham. De família de pessoas próximas. Né? Como eu tive meus colegas de trabalho, as minhas amigas. Essa família, né, que me acolheu, né? Meus amigos, Kélcia e Renan e Alice, a bonequinha deles, que me receberam lá na casa deles. Tipo assim, mudou a rotina da casa deles. Né? E pra poder me receber em plena pandemia. E te receber muito bem, né? Receber muito bem. Isso faz toda a diferença. A disponibilidade da minha irmã. Porque assim, eu não por ser a irmã mais velha, a gente sempre vê a irmã mais nova como, né, nosso bebezinho, Que você frágil. quer cuidar sempre, Sabe? né? E de repente era tudo. E sempre lá em casa sempre foi assim, eu sempre me senti a mãe dela. Aí de igual eu com minha repente... irmã. Totalmente. Inverte. Você tá entendendo? Eu que sempre resolvi tudo, eu que sempre tomei frente, de repente eu me vi numa condição onde eu não podia cuidar basicamente nem de mim. Inclusive depois da cirurgia, porque as cirurgias foram cortes enormes, né? Eu costumo dizer assim que eu fiquei com inúmeras cicatrizes, porém são cicatrizes que não me incomodam, porque É sua história, né? porque é a minha história e uma vez eu fiz até um comentário com os colegas de trabalho, que eu falei bem assim pra eles que ficaram as cicatrizes, mas o mais importante que eu não permiti que me acometesse foi a cicatriz da alma, porque essa eu não aceito. Né? Nossa. Aquilo me incomodar, aquilo me Com deixar pra certeza. baixo, porque a gente falou agora, mais cedo a questão do cabelo, da estética, de se ver. E tem pessoas que se incomodam, né? De olhar, porque foram muitas as cicatrizes, são cicatrizes grandes. E aí você olhar e querer esconder. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma foto, até com um colega. Aí ele, Taninha, a foto fica boa, mas tá aparecendo a cicatriz bem aqui. E você não tem. Aí eu falei bem assim, mas isso aqui faz parte do meu processo. Esse é meu. Você fala já de gestante? Né? A fotinha? Não foi antes. Né? Agora eu vou fazer agora. Eu vou ter que Ainda vai fazer em mostrar, casa. mostrar a minha barriguinha. Gael, né? Vou fazer as Coisa mais fotinhas, já tá linda. tudo programado. Dia 21, fazer um monte de fotinha do meu Você Gael. não deixa pra cima da hora, não. Porque vai ter que resolver Se essas fotos, daqui pelo amor de 30 Deus. dias, você vai fazer dia 21. O parto já tá marcado pra dia 8. Ele que espera, meu filho se comporta, né? Pois confia. Nada de surpresa, nada de surpresa. Aí quero fazer um monte de fotinhas, Tem que fazer né? mesmo. Independente que apareça cicatriz ou que não Oxi. apareça, porque isso não me incomoda. E não tem que te Né? incomodar. Né? Isso mesmo, faz né? parte, isso é da sua meu, história. né? Quando eu olho, eu lembro que eu passei. O quanto você foi forte, o quanto Né? você Que já precisou passou. ser.
Né? Se elas estão aí é Desesperar. porque algo ocorreu e passou. Uhum. Né? Então isso realmente não tem me incomodado. Você me fez lembrar de um grande ensinamento, até que meu pai tentou deixar, assim, meu pai morreu muito cedo, né, mas ele era um homem sábio e, assim, deixou muitos ensinamentos. Porém, eu demorei muito a aprender, é que tudo passa e você é prova viva disso. Com certeza. Que na vida tem momentos bons e tem momentos ruins, todos vão passar. Às vezes a gente demora a aprender porque tem ensinamentos que só a vida mesmo pra nos ensinar, né, Tânia? E às vezes a gente não pode se entregar, né? Não. Tem que vai. É questão de desespero. Quando eu comecei a fazer o tratamento, eu acho que por conta da pandemia em si, porque eu também tive Covid, né? Eita! Teve todo o processo, eu peguei Covid e tal. Aí em uma das conversas com a médica, ela falou bem assim, olha o que o psicológico da gente faz. Eu tive Covid e eu não soube. Então eu não sofri, eu não sabia que eu estava. Porque ela falou, Tânia, Poder do muita psicológico. gente tá se agravando Por mais conta. por conta do psicológico do que por conta do problema em si. Por quê? Porque a pessoa não sabe lidar com isso, bate o desespero. Né? E vocês lembram como foi difícil, Foi né? desesperado. Muito. Só de pensar eu já sentia falta de ar. A gente É. perder pessoas próximas, porque ó, quando acontece uma pandemia lá num outro país, né, Não, uma é. tragédia, a gente sofre, porque nós somos seres humanos e a gente, né, lamenta por aquilo, mas tipo, tá distante da nossa realidade. Mas começou lá na China, daqui a pouco já tem um caso em São Paulo, daqui a pouco a gente tava perdendo gente aqui, Foi. né? Então teve aquele E momento. foi tudo muito rápido. Teve aquele Na momento verdade, de quando desespero, começou- na verdade, né? Quando Muito. começou, a gente pensava que não queria Nem chegar ia- aqui. É. Eu lembro que foi Um pouco tossia, antes você do- já. Já era. A garganta coçava, você já ficava testando se sua quando- respiração Ah, tava Tá boa. funcionando. Quando fala de fazer o isolamento, Já é o Maria, fim. Misericórdia, você Desesperador. ficar 7 dias trancada ali, só você. E você pensar nas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas que você ama, os idosos, mais Naquele vulneráveis. período foi tratado como Ah, os mais sim. frágeis, sim. Nossa, Né? foi Então desesperador. ela deixou bem claro que a questão psicológica afetou muito naquele momento. Então é que a gente para pra poder ver. A gente precisa estar bem A gente precisa. pra lidar com tudo. É Né? A gente não consegue ajudar o outro se a gente não Não estiver estiver bem. Não adianta, gente, a gente tentar se esforçar, a gente tentar fazer algo pelo outro se você não tá fazendo por si mesmo. É verdade. Então você precisa estar bem, você precisa organizar seus pensamentos, né? Eu costumo dizer bem assim, que Deus sabe dos desejos do meu coração, mas na verdade todo mundo que convive comigo também sabe, porque eu falo muito. Quando eu quero uma coisa, eu não sei esconder de ninguém, sabe algo que eu desejo, algo que eu quero muito. Mas certas lições como essa nos ensinam a viver melhor. Porque se por acaso você não tinha coragem de dizer para um amigo quanto você gosta dela, depois que você passa por isso, você sente a necessidade de dizer. Sim. Sabe? De dizer, sabe o quanto eu gosto, porque, né, o porquê que eu gosto, de fazer um elogio para uma pessoa, ou de deixar de fazer certas críticas que são extremamente desnecessárias. Ou de ser mais grato. Você consegue ponderar as coisas de forma diferente. E isso muda absolutamente sua vida. Em todos os sentidos. Verdade. Sabe? Você se sente hoje uma pessoa melhor, um Muito, ser humano muito melhor. Posso passar por Morreu isso. uma Antânia, viveu outra. Hoje de manhã, eu tava conversando com a amiga que cuida da casa da gente, né? Que faz a faxina lá da casa da gente toda sexta-feira. E hoje eu tava conversando com ela, ainda brinquei. Eu falei, Lúcia, eu brinco muito com o Hamilton. Eu falo pra ele que ele me conheceu na melhor fase da minha vida. Porque eu era uma pessoa muito difícil. Sério, de querer as coisas do meu jeito, na minha hora. Sabe, se não for assim, não me serve. Sabe esse tipo de pessoa assim, muito reativa? Aham. Eu fui muito assim. Pra quê? Pra nada. Pra nada. Querer do meu jeito, na minha hora, no meu tempo, e de repente você olhar assim e falar, meu Deus, e a partir de agora vai ser como? Você nem sabe como é que vai ser. É. E você antes fazia questão de coisas tão fúteis, tão desnecessárias. Pra você aprender que tudo é no tempo de Deus. Não é no Tudo nosso no tempo. de Deus. Hoje de manhã, eu tava em casa conversando com o Lúcio e eu comentei sobre isso. Interessante. Né? Eu brinco que quando ele me pediu namoro, eu falei pra ele, moço, você tem uma vida tão boa, sai de problema. Não queira namorar comigo, brincando com ele. Eu falei, você tem uma vida boa, não queira namorar comigo, não, que você vai arrumar um problema pra sua vida. Aí hoje, conversando com o Lúcio sobre isso, eu disse a ela, eu falei pra ele me conheceu na melhor fase da minha vida. Vocês têm quanto tempo juntos? Vai fazer um ano agora, mês que vem, dia 30. E o bebezinho tá de 8 meses? 8 meses. Oh, graças. Foram, Oito né? Foi bem rápido de quando se conheceu. Menos de 4 meses. Nossa, É que as bênção. coisas de Deus, Menos, né? menos de 4 meses. Porque a gente ficou um período se conhecendo, mas o que a gente
assumiu Oficializou, mesmo foi. foi em outubro. Né, que vai fazer o ano da... Não é o mês que vem, não. É esse mês. Tânia, não esquece Mulher, do aniversário Jesus. de namoro, não. Socorro, Deus, nem pode. É agora em outubro, nem pode. Aí vai começar errado, o primeiro ano. Oh, Jesus. Não pode. Agora em outubro vai fazer um ano. E assim, como eu disse, a gente começa a valorizar algumas coisas, a gente começa a perceber o quanto é bom viver. Né? Tem tanta coisa boa que a gente precisa usufruir. E a gente vai seguindo. E eu ansiosíssima com a chegada de Gael. Ontem tava lá arrumando o guarda-roupa dele, botando aqueles Já tá pronto o quartinho, tudo. Tá faltando só a decoração, que vai chegar ainda semana que vem. Mas o jogo de quarto já tá lá, as roupinhas, a avó já lavou tudo, já passou. Ai, meu Deus. Já tá tudo lindo lá. É Deus só... abençoe muito, só ele chegar. muito você, Amém, a amém. sua família, Amém. todos ao seu redor. Você é uma pessoa de muita luz. A gente Amém. conseguiu sentir isso, Consegue, né? a gente consegue. A gente sentir isso. consegue. Foi um Ai, prazer como é bom escutar imenso isso. Receber você aqui. E o podcast precisava de uma história assim. Ai, gente, Foi Gente, uma ideia que... obrigada por ter, né, sugerido ela. Sim, a gente precisava receber. Ai, gente, eu que agradeço. Depois que eu soube de tantas sugestões, Ai, obrigada eu pelas minhas amigas Eu terem acho que lembrado. não só suas E pensar amigas, isso tá? de mim, né? Ter Eu acho- essa visão. Fiquei Eu muito acho que feliz. Muita gente que nem conversa com você, Porque mas que foram sabe da muitas sua pessoas. história. Sabe? Nossa, eu Porque fiquei a muito gente feliz. vive numa cidade pequena, então todo mundo sabe da vida Que a gente de conhece, né? Todo mundo sabe um pouquinho da vida de todo mundo. mundo. Então, assim, talvez pessoas que você nem espera, mas que citou o seu nome porque acha muito a sua Já história tinha muito escutado muito algo, bonito. né? Eu fiquei muito feliz por E com isso. certeza você, sua história é inspiração para as pessoas. certeza. E eu tenho certeza que esse episódio vai chegar em muitas pessoas. Ai, Deus E vai Vai permita. ajudar muitas pessoas. Talvez não seja sair de uma doença ou superar o luto. Qualquer dificuldade Mas que a pessoa talvez esteja enfrentando. Melhorar Sim, como sim. ser humano, talvez evoluir. Que na talvez verdade ser cada mais um tem sua grato. dor, né? Sim, Cada um porque tem cada sua um dor, tem não sua precisa ser algo Problema específico. pessoal, né? Sim. Cada um tem o seu e cada um sabe o que sofre. É, isso é passa. fato. Obrigada, Tânia. Ai, por gente, aceitar obrigada nosso eu. Obrigada. Espero que você venha Obrigada. mais vezes também, Pois né? é, Quando o né, Gael gente? nascer, a gente vai Sim, apresentar ele. Vamos ver a carinha do Que meu Gael Gael. venha com muita saúde. Amém. Traga muita luz, muita alegria. pra Já sua tá família. trazendo, mas Com vai trazer certeza. mais Sim, ainda. sim, vem só pra complementar, né? Bem Só pra sabida. somar na nossa família. Com certeza. É o que a gente deseja, na verdade. Obrigada, Tânia. Obrigada eu, meninas. Gente, então é isso. Nosso bate-papo de hoje incrível, maravilhoso. Gostaria aqui de agradecer a todos os nossos patrocinadores que mais uma vez acreditaram no nosso projeto, tá? Em especial, agradecer hoje o Tretinho de Marila também. E é isso, vamos ficando por aqui, né, amiga? É isso mesmo. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!